Graça e paz, meus amados. Estamos mais uma vez juntos para meditar e aprender um pouco mais do Senhor. Gostaria de pedir você que estivesse junto comigo, fechando os teus olhos, para fazermos uma oração ao Senhor. Eterno Deus, nesse momento, ó Pai, nos colocamos diante do Senhor e pedimos a Deus em favor das famílias que agora, Senhor, estão nos assistindo, que agora estão reunidas, ó Deus, para compartilhar, para aprender mais do Senhor nesse estudo. Ser conosco, ó Pai, nos abençoando, trazendo, ó Deus, sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia. Também, ó Deus, a iluminação, ó Pai, da Tua palavra, para que possamos, ó Deus, aprender, conhecer mais do Senhor e o que o Senhor quer de nós. Fala conosco nesse estudo, é o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, gostaria de pedir a você que estivesse abrindo a sua Bíblia no Salmo de número 39, versos 12 e 13. Salmo 39, versos 12 e 13. Diz assim: Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Amém? Vamos ficar agora com os nossos cânticos espirituais. Os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és.
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és, grandioso és tu. Oh, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso, grandioso, grandioso és tu. Grandioso és. Quantos querem a volta do Senhor nesse lugar? E quando enfim Jesus vier em glória, e ao lar celeste, então me transporta. Adorarei, prostrado para sempre. Grandioso és, meu Deus, hei de cantar. Oh, então minha grandioso, 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 grandioso grandioso és tu. Oh, então minha alma canta a ti. Grandioso és tu, grandioso. Levante suas mãos e cante alto, diga: então. Grandioso és tu, Jesus. Oh, grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha Que bom, né? Estamos de volta e agora juntos podemos estudar um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor nessa manhã. Queria pedir você para que abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos meditar
sobre os versos 13 a 16. 2 Crônicas, capítulo 7, versos 13 a 16. Todos acharam? Diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Porque escolhi e santifiquei essa casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Queridos, nesse momento, eu queria falar com você a respeito de o clamor do cristão e a resposta de Deus. O clamor do cristão e a resposta de Deus. Deus ouvirá o clamor do seu povo e sarará a sua terra. Isso não é fantástico? É o que nós acabamos de ler, é o que o Senhor está dizendo. O capítulo 7 e os versos 13 a 16 nos mostra e nos revela uma promessa magnífica de Deus. Ele convida o povo a tirar proveito dos enormes e inesperados benefícios que ele oferece através da humilhação, oração, busca e conversão do seu povo. Portanto, o nosso foco nesse estudo de hoje está no verso, principalmente no verso 14, por se tratar de uma exigência que então o próprio Deus faz ao seu povo. O verso 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas nós só podemos alcançar, ou melhor, aproveitar esses benefícios de que Deus está prometendo ali realizar, se cumprirmos as exigências dele. Não tem jeito. Ele mesmo diz: se o meu povo fizer isso, se tivermos então uma vida de disciplina na presença do Senhor. Mas uma vida de disciplina, mas disciplina de quê? Talvez você esteja se perguntando. Disciplina de quê, pastor? Uma vida de disciplina na oração. Porque uma vida de disciplina na oração vai nos conduzir a todas essas outras exigências a qual nós lemos. Eu queria nesse momento fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar o quanto você está investindo? O quanto de tempo você está investindo em oração nesses dias? Você já acordou para uma realidade de que você e eu, ou seja, nós, a igreja do Senhor, nós não estamos de férias? Nós não tiramos férias do Senhor. O quanto você tem parado para falar com Deus durante todo o seu dia, ou durante todos esses dias, desde que talvez a igreja esteja aí, fechada, ou até mesmo antes. Quanto tempo você tem tirado para falar com Deus, para tratar com Deus durante o seu dia? Trataremos então sobre a importância de uma vida de disciplina em oração. Eu queria tratar com você a respeito da importância dessa disciplina na oração. Martinho Lutero, ele disse o seguinte: assim como o negócio dos alfaiates é fazer roupa e dos sapateiros é remendar sapatos, o negócio do cristão
é orar. Sim, meu amado, o negócio do cristão é a oração. A base do cristão é a oração. Um outro também famoso autor do livro Peregrino, John Bunyan, ele diz o seguinte: a oração é um escudo para a alma, um sacrifício a Deus e um açoite para Satanás. Essa é a oração do cristão. Vamos ver alguns exemplos aí de grandes homens que são chamados, dentro do contexto teológico, de gigantes da oração. Vamos começar por ele, Martinho Lutero. Martinho Lutero diz que ele tem tanto o que fazer que ele não conseguia prosseguir sem gastar 3 horas diárias em oração. Irmãos, 3 horas diárias, todos os dias, em oração. Creio que isso vem contra nós e chega a nos envergonhar. Outro grande gigante da oração, George Miller, ele teve 50.000 orações respondidas. Miller registrava com um cuidado de como se fosse um contador ali o dia do seu pedido, o dia da oração que ele havia feito, né? E a data da resposta recebida de Deus. 50.000 orações respondidas. Você já parou para ver quantas vezes Deus já respondeu a sua oração? Ou você não percebe que Ele responde e continua pedindo, ou continua pedindo outras coisas e uma vai atropelando outra? Outro gigante na oração, John Wesley. John Wesley considerava a oração a coisa mais importante de sua vida. Ele lembrava-se todos os dias, ele levantava-se todos os dias às 4 horas da manhã e gastava 2 horas em oração. Levantava 4 horas da manhã e todos os dias orava 2 horas. Queridos, isso para nós tem que ser uma motivação. Isso para nós tem que ser algo que vai nos alegrar, vai nos trazer um ânimo, olhando para o exemplo desses homens. Nós precisamos e temos que reconhecer, como diz Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 26, que nós não sabemos orar como convém. Porque nós oramos 5 minutos, 10 minutos, no máximo 20 minutos e já achamos que tem uma eternidade de oração. Esses homens, grandes homens do passado, grandes cristãos do passado, que tiveram os seus nomes aí e estão até hoje marcados na história, homens que tiveram vida de oração. Então, meu querido, vem a pergunta: por que é tão difícil nós hoje orarmos, tirarmos um tempo para a oração? Primeiro, o fator tempo. Você já reparou como você está sempre ocupado para orar? Você está sempre ocupado para tirar um tempo para dobrar os seus joelhos e falar com Deus? Quando você consegue, ou é à noite, na hora de você dormir, quando você já está cansado, ou à tarde, na hora do almoço, quando você está morrendo de fome, doido para se alimentar, ou de manhã, quando você já acorda atrasado para o seu serviço. Sempre ocupado para falar com Deus. Já pensou se Deus estivesse ocupado para falar com você, meu querido? Então pense nesse fator do tempo. Invista um tempo em oração para Deus. Invista em uma vida de oração. Vamos ver um outro fator porque é tão difícil da gente ter uma vida de oração, de nós termos aí então uma vida de oração como esses grandes homens tiveram? O desejo de estar no controle. Sim, infelizmente, devido a essa teologia que é pregada hoje, uma teologia que coloca o homem no controle das suas ações, no controle de tudo, nós temos esse desejo, mas a oração, ela muda esse sentido, porque quando nós oramos, nós entregamos a Deus o controle de tudo nas mãos dele. Quando você está orando, e precisamos
fazer, né, as nossas orações sinceras, você vai estar entregando nas mãos de Deus o controle da sua vida, porque Ele tem esse controle. Precisamos mais do que nunca de cristãos para o quê? Cristãos que tenham e sintam esse desejo de orar, de buscar a Deus, de estar colocando a sua vida no controle nas mãos do Senhor. Querido, se você tivesse o controle da sua vida, com certeza você já teria naufragado. Vamos para um exemplo lindo, um exemplo perfeito sobre oração? Jesus no Getsêmani. Mateus, no capítulo 26, do verso 36 até o verso 46, narra Jesus ali, antes da sua crucificação, no monte, orando ao Senhor. Então ele busca ao seu Pai em oração, um exemplo de uma excelência na oração. Ele busca a Deus num momento ali de dor, num momento de tristeza, num momento de tentação. Ele sabe que naquela hora, mesmo sendo 100% homem, mesmo sendo 100% Deus, ele naquele momento precisava de estar em contato com o Pai. Ele precisava de estar em comunhão com o Pai. Primeiro, a oração ali naquele momento manteve o coração de Jesus conectado com o Pai. Sim, ele diz orar. Orar o quê? Orar é vigiar. O sono, orai e vigiai. O sono, ele pode nos roubar. Tanto o sono espiritual quanto o sono material são obstáculos na nossa vida. Sim, o sono espiritual é aquele que nos adormece e nós não conseguimos sentir uma necessidade da oração. O sono material ou o sono físico é aquele que você, quando resolve orar, te dá uma soneira, uma vontade de dormir e você interrompe a sua oração, abrevia, né? Vai fazer uma abreviação da sua oração, porque você está com sono. A oração, ela é que nos possibilita viver aqui na terra, aqui embaixo, o ar que Deus tem lá em cima. Ela possibilita viver uma vida aqui na terra, já contemplando as maravilhas celestiais. Richard Foster, ele disse o seguinte: na oração, na verdadeira oração, nós começamos a pensar os pensamentos de Deus à sua maneira, desejamos as coisas que Ele deseja, amamos as coisas que Ele ama e progressivamente aprendemos a viver as coisas da perspectiva divina. Olha que maravilha! Em segundo lugar, a oração ajudou Jesus a se manter no propósito do Pai. Mateus 6, no caso aí no versículo 10, ele diz o seguinte: não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Perdão, no verso 39. E em Mateus 6, no verso 10, diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha como a oração nos coloca dentro de um propósito divino, nos coloca dentro do propósito do Pai. Querido, a oração ela nos aproxima mais e mais de Deus. A oração fortaleceu o coração de Jesus para enfrentar a dor, a tristeza e a tentação. No verso 41, ele diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Olha o que a oração faz para nós. Ela nos livra da tentação. Ela abre os nossos olhos para aquele que está ao nosso redor nos tentando. Ela abre os nossos olhos, para que possamos perceber as ciladas e as artimanhas do nosso adversário. A oração, ela fortalece o nosso coração e nos coloca em comunhão, em sintonia com Deus. Precisamos, meus amados, nos reorientar ou reorientarmos a nossa prática da oração, orando com mais regularidade,
orando com mais intensidade, orando com mais sinceridade e orando com mais fé. Aproveite bem esse estudo, guarde esse estudo no seu coração, mude o seu ritmo de oração, tenha uma vida de oração na presença do Senhor, na presença de Deus. Aproveite esse momento, em vez de olhar só para as tristezas, aproveite esse momento para dedicar-se mais a Deus em oração. Você está em casa, junto com a sua família, ore mais a Deus, tenha mais comunhão com o Senhor. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu és bom e a Tua misericórdia, Senhor, dura para todo sempre. Senhor, ensina-nos a orar como convém. Ensina-nos, Senhor, a sermos, ó Deus, homens e mulheres de oração, a termos uma vida de oração, ó Pai, não simplesmente aquela oração minguada ou aquela oração, ó Deus, que nós começamos agora e daqui a pouquinho nós terminamos porque não temos mais assunto. Que nós tenhamos, ó Deus, uma vida de oração com o Senhor. Que nós tenhamos, ó Deus, intimidade contigo através da oração, da prática da oração. Ser conosco, ser com teus filhos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, fique com Deus e até logo mais à noite. Deus abençoe.